Fala galera, estamos aqui para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Cláudio e nossa aula de hoje é sobre a realidade agrária brasileira. Bom, nós estamos falando sobre o campo brasileiro, sobre a produção de animais e de produtos agrícolas, vegetais, como grãos, como hortaliças, legumes, frutas. Então, nós temos que entender primeiro o que é definido como agronegócio ou agrobusiness. O agronegócio é uma interrelação entre o campo e a indústria. Então você tem desde a plantação direta na terra ou a criação de animais até o a indústria final, que vai processar esses alimentos para poderem ser vendidos, passando por todo aquele sistema de produção, como máquinas, como fertilizantes, agrotóxicos, sementes. E aí, galera, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de gêneros agropecuários. Nós estamos entre as grandes potências de produção no mundo inteiro. Então, o Brasil tem como principais gêneros agrícolas o café, a cana, a laranja. E nós podemos ver que nós ocupamos a primeira posição no mundo em produção desses alimentos. Uma produção anual de café de 2.000 toneladas 592, por exemplo. Então, o agronegócio do Brasil é um dos principais pontos da nossa economia. Por exemplo, em carne bovina, nós somos o primeiro, se bem que há uma disputa muito grande entre Brasil, Estados Unidos e Argentina, um fica passando o outro. Em aves, em suínos, em equinos, cavalos, nós também estamos entre os grandes produtores mundiais. E devido a que essa nossa enorme potência? Bom, nós temos uma grande extensão de áreas ainda improdutivas e próprias para serem usadas, com solos férteis. Nós temos clima favorável, clima tropical, o nosso relevo com várias áreas planas. Podemos produzir uma agricultura muito diversificada, diversos gêneros agrícolas. E temos centro de pesquisa de ponta. A Embrapa é a maior empresa do mundo de pesquisa e produção agropecuária. Também contamos com um grande número de pessoas qualificadas, engenheiros, técnicos, pessoas que estudaram sobre a produção agropecuária, como, por exemplo, engenheiros agrônomos, como zootecnistas, pessoas que se dedicaram à produção do campo. Bom, e aí nós temos que falar sobre dois tipos básicos de agricultura. A agricultura tradicional, também chamada de extensiva, e a agricultura moderna, também chamada de intensiva. Na agricultura tradicional, são usados métodos simples, geralmente é feita em pequenas propriedades, com mão de obra familiar e voltada para aqueles gêneros alimentícios mais comuns, muitas vezes voltados para a alimentação interna daquela região, como por exemplo arroz, tomate, ovos, esses gêneros que vêm direto para a nossa mesa. Já a agricultura moderna, ela usa grandes extensões de terras e também um maquinário muito desenvolvido. Geralmente ela trabalha com produtos voltados para a exportação, como a soja, por exemplo. Um outro assunto muito importante que vai explicar o nosso grande desenvolvimento agrícola é a chamada Revolução Verde. A Revolução Verde foi um movimento que começa lá pela década de 1950 nos Estados Unidos,
com o objetivo de aumentar a produção agropecuária. Então foram feitos muitos investimentos em tecnologia para o campo e teve um efeito fantástico, a produção cresceu muito. A partir da década de 60, essa tecnologia vai ser exportada para países menos desenvolvidos da América, porque eles queriam conter o avanço da fome para não incentivar discursos comunistas. Então essas tecnologias vêm para o Brasil e a partir da década de 60, 70, elas vão ser amplamente introduzidas no campo, aumentando muito a produção agrícola do Brasil. Só que teve um detalhe. Essa tecnologia não pôde ser comprada por todos, somente aqueles muito ricos tiveram acesso a essa tecnologia. Isso é um dos fatores que explica a concentração fundiária, o grande número de terras nas mãos de poucas pessoas. Porque aquele pequeno produtor, ele não tem dinheiro suficiente para comprar essas máquinas, esses produtos que são muito caros. E eles acabam, então, não podendo competir com os grandes produtores e perdem suas terras. Porém, essa introdução de alta tecnologia no Brasil teve muitas vantagens. Como nós falamos, nós nos tornamos uma das maiores potências mundiais em produção agropecuária. O nosso produto número 1 hoje é a soja. A soja recebeu grandes incentivos de produção e hoje nós somos o segundo maior produtor mundial de soja. Só perdemos para os Estados Unidos, mas estamos quase batendo neles. A lavoura de soja, ela começa basicamente na região sul do país e de lá ela foi avançando para a região centro-oeste e hoje já está chegando na região nordeste e na região norte. Porém, isso tem um grande problema. Ao mesmo passo em que a soja aumenta muito a riqueza do país, elevando o PIB, ela acaba destruindo regiões de floresta. Primeiro foi o Cerrado e agora está avançando para dentro da região da floresta amazônica. Então nós temos que pensar muito se o agronegócio vale tanto assim a pena e se as técnicas não poderiam ser modificadas para melhorar a situação do meio ambiente. Ok, galera? Essa foi nossa aula de hoje, ok? Fiquem em paz e tudo de bom. Abraço!